Boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai conversar com Carlos Moreira, um assunto que eu considero importante, porém sei que polêmico e divide opiniões. Então, para começar, eu vou ler um texto que está nas Escrituras Bíblicas, e esse é um texto que aparece nos Evangelhos, ele se repete nos Evangelhos, que é um momento onde o Cristo é interpelado por um grupo de fariseus a respeito da relação que ele pode ter ou não com o Estado ou com as exigências do Estado. É a famosa história do imposto que se deve pagar a César, né? Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, né, e não dás preferência a ninguém, pois não consideras o homem pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que o veja. Eles o trouxeram e ele disse: De quem é esta imagem na inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhe: O que é de César dai a César, o que é de Deus dai a Deus. Bom, esse é um texto que, com certeza, teólogos, pregadores e cristãos em geral têm interpretações diversas, que pode aqui servir de base para aquilo que a gente vai conversar hoje, que é a relação que Cristo tinha com o Estado, qual é a visão que ele possuía com o Estado e, consequentemente, qual é a relação do cristianismo com o Estado e, mais precisamente, vamos falar da relação das religiões cristãs com o Estado brasileiro, tá? E para ter essa conversa, eu convido o meu amigo Carlos Moreira. O Carlos, ele tem uma atividade também nos ambientes virtuais bastante ativa. Muita gente o conhece. Ele é um pensador contemporâneo, um escritor, um pregador do Evangelho e, pelas postagens que nós temos visto ultimamente, um crítico dessa aproximação de alguns grupos religiosos com o governo atual. Então, deixa eu convidar ele aqui. Eu já vi que ele está aqui presente, né? Eu vou chamá-lo aqui para que a gente possa ter essa conversa. E eu já quero também dizer que nos próximos 50 minutos estaremos conversando aqui de maneira a enriquecer aí também a sua reflexão. Seja bem-vindo, meu amigo Carlos. Tudo bom, maninho? Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus, apesar desse tempo novo que a gente está se adaptando, É verdade. mas eu estou bem, com saúde. E você está bem? Tô bem, estou aqui com a família enjaulado em casa, trabalhando na minha atividade secular remotamente, que eu sou da área de tecnologia, e a área de tecnologia é bem flexível nessa questão, a geografia já não mais existe. E pedindo a Deus que isso passe, né, e que a gente possa voltar a ter uma vida normal dentro do possível, do que seja normal daqui para frente. Que bom, meu irmão. Que bom pela saúde. A gente sabe que alguns, eu mesmo estou com um amigo meu, nesse exato momento internado, e é uma doença séria, né? E quem é cometido por ela com sintomas mais graves torna a coisa mais triste ainda. E eu espero muito que realmente todos que hoje vão participar conosco aqui possam estar guardados em saúde, que seus familiares também. E eu fico feliz por você, apesar de estar guardado, isolado, né, trancafiado, estão todos aí com saúde. Graças a E hoje eu chamei você para essa conversa porque muita gente que me segue aqui,
Carlos, eles pedem opiniões, né? É impressionante como há uma sede das pessoas por uma voz que possa fazer uma relação entre aquilo que eles entendem ser a política e o que eles entendem ser a fé ou a dimensão da religião. E eu tenho percebido, já vou começar assim, porque a gente tem 50 minutos e passa voando, né? Daqui a pouco acaba o tempo. E eu tenho percebido em suas publicações que, inclusive, uma das mais recentes que eu achei muito interessante foi que você pontuou que quando você faz discurso de opinião política, quando você descreve a sua visão de mundo, isso também é pregar evangelho. Sim. No sentido de que isso não é uma diferença, não são dois mundos separados que você tem que atuar como que em cada um de uma forma diferente. E, recentemente, inclusive você publicou no seu Instagram, e eu republiquei aqui durante essa semana, especialmente hoje, a gente viu uma imagem bem significativa, né? Você tinha 3 líderes religiosos, todos evangélicos, né? de comunidades que a gente atrela aí ao neopentecostalismo, junto com o presidente da República, fazendo uma espécie de oração, coisa parecida. Eu confesso que eu não vi a cena propriamente dita, eu só vi realmente a reportagem. E você republicou essa imagem, e isso gerou também uma crítica geral de várias partes que são contra o governo, e, por outro lado, de quem apoia, inclusive, essa relação, isso foi visto como uma coisa muito boa. Então, para começar já quente, começar pegando fogo, né? A partir dessa imagem posta, essa relação, meu amigo Carlos, entre as religiões cristãs, especialmente esse grupo, e o governo, isso é bom? Isso é saudável? O que você pensa sobre isso? Isso é trágico. Isso revela um vício que não vem de hoje. A relação da política com a religião é um caso muito antigo. Vem ainda dos primórdios. Vem do Egito, onde o faraó é uma divindade religiosa e política. Vem de Roma, onde o César é uma potestade religiosa e política. E, na verdade, essas duas coisas sempre caminharam juntas, né? O que as pessoas, às vezes, não entendem é que existe a expressão política do indivíduo como ser existente no mundo, como um personagem da história do ponto de vista da sua individualidade, e a questão da coletividade religiosa, e aí podendo ser até institucional. São coisas totalmente distintas. Eu posso ter um posicionamento político público como indivíduo, mas como igreja eu não posso me posicionar politicamente porque eu perco um elemento fundamental na fé, e no caso na fé cristã, no evangelho, que é a minha liberdade profética. A igreja escolheu a política ao invés da profecia. Ela então perde a isenção e aí desemboca nisso que nós estamos vendo agora, que é uma relação espúria. É inconciliável do ponto de vista de Jesus. É impossível você pensar em evangelho e você pensar num apoio institucionalizado da igreja, qualquer que seja ela, para defender as ações do Estado. Porque a igreja tem que ser isenta para criticar quando for necessário e para apoiar quando for necessário. Você falou uma coisa muito rica logo no começo, que é essa informação histórica, né, da relação que tem em todas as culturas. Isso não é uma coisa do cristianismo, né, não é uma coisa apenas da religião cristã. Nos estados muçulmanos existe a relação do Estado com a religião. E, enfim, isso é uma coisa evidenciada na história. Até parece que a gente não consegue separar religião de Estado. Parece que elas compõem aí um par que faz parte do sistema de poder social. Se isso é verdade, se a religião é um par do Estado de alguma maneira, o cristianismo enquanto religião ficaria de fora disso porque existe uma
o cristianismo é uma religião e, portanto, por ser religião, é natural que esteja envolvido? E aí como é que fica, se assim for, a figura de Cristo, que segundo a que você acabou de pontuar, na visão de Cristo isso é inconciliável. Então nós temos aí Cristo, cristianismo e Estado. Como é que você vê isso? A gente tem que separar o fato de que Jesus não era cristão, não é? Nem Jesus fundou uma religião. Aliás, Jesus ajudou a quase desmontar uma religião que foi o judaísmo. Então, Jesus nunca se posicionou do ponto de vista político, até porque no seu tempo era impossível fazer isso, ele estava debaixo do poder de um império tirano. Se tivesse feito isso de uma forma contundente, teria morrido muito mais cedo. Mas Jesus teve uma ação política de denúncia com seus atos, visitando aldeias miseráveis, dando atenção a marginalizados e todas essas ações que nós vemos no Evangelho. Eu vou fechar aqui que está um barulho danado, é o vento. Agora, da relação de religião e Estado, existe um elemento que é o vértice de tudo isso, que é a questão do poder. O Estado lida com a questão do poder. E a religião lida também com a questão do poder. Do ponto de vista do fenômeno histórico do cristianismo, nós vemos ali que a ruptura do projeto de Jesus desinstitucionalizado, desorganizado no sentido de que o organismo era apenas no encontro humano e não no encontro de processos e de hierarquias e de posses, né? Ali quando Constantino convida o cristianismo para se tornar a religião oficial do Império. A partir daí, você tem uma símile entre o episcopado e o rei. Você vê que a religião segue um caminho paralelo, endossando a política, e a política pedindo a bênção ao papado. E aí você tem o trono do rei, a cátedra do bispo, você tem o cetro do rei, o báculo do bispo, você tem a coroa do rei, a mitra do bispo, você tem o anel do rei, o anel do bispo. Então você tem a colocação em igualdade de condições, porque ambos buscam, no fundo, a mesma coisa, que é poder, é controle, é domínio, é hegemonia, é riqueza. Então, é impossível você desassociar isso em qualquer religião. Você vai encontrar esses pontos de contato, como você citou, entre os muçulmanos. O Ayatollah é uma figura política e religiosa. Quer dizer, você, praticamente em todas as expressões religiosas da Terra, você encontra esses pontos de contato, porque todas elas lidam com a questão do poder, do controle e da manipulação que o poder permite. Agora você falou há pouco, e o Ronivaldo acabou de perguntar, o Ronivaldo é um professor de História, que está aqui nos acompanhando, e ele fez uma pergunta, a religião cristã como a principal instituição social do Brasil, né? Ele deve estar se referindo à Igreja Católica, às principais igrejas protestantes, né? Ou seja, se não é papel dela se posicionar, enquanto instituição, ela precisa se posicionar. Aí você tinha falado no início que a posição da igreja deveria ser profética e não política. Sim. Porém, eu considero que nem todo mundo consegue entender essa diferença. Sim. Por exemplo, quando você fala, eu tenho certeza que muita gente, porque eu já percebi isso nos comentários de quem ele critica, né? Que muita gente acha que você está tendo um posicionamento político contra o governo e não um posicionamento profético. E aí você até pontuou, mas eu estou falando enquanto indivíduo. Mais uma vez que você é um representante, um líder, é muito difícil, né, separar aquilo que você diz daquilo que o seu papel enquanto pregador, por exemplo, fala. Juntando a pergunta do Ronivaldo, da ideia da instituição se posicionar, pensando que você é alguém que individualmente se posiciona, e considerando que recentemente você até fez uma crítica, até postei também, falando de direita, esquerda, conservador, liberal, esses monte de termos que tentam enquadrar a gente numa caixinha.
E considerando que quando você se posiciona, por exemplo, com uma crítica contra o governo atual, muita gente acha que isso é seu posicionamento político, sei lá, a uma linha esquerda, como é que você responde? Isso é política? Você está exercendo política? Você está exercendo um papel profético enquanto pregador? E como é que você diferencia uma coisa da outra? Eu penso que o papel da igreja como instituição tem que ser um papel de isenção. E essa isenção ela se revela justamente na fala profética, que abre o espaço para você fazer a denúncia, para você fazer a crítica construtiva, não a crítica boba, idiota, motivada apenas por um revanchismo que não chega em canto nenhum. Mas no momento em que a igreja abraça um projeto e se sente preso a ele, sem a independência necessária de poder criticá-lo e de poder denunciá-lo, ela perdeu toda a ligação com aquilo que nós chamamos na Escritura de evangelho. O evangelho é também uma ideologia. Ideologia é um conjunto de crenças pelas quais o indivíduo vive, escolhe e projeta a sua existência. Eu tomei como iniciativa na minha vida escolher o evangelho como ideologia, com uma vantagem extraordinária, que o evangelho me permite apoiar tudo o que corrobora com o bem, tudo que promove a justiça, tudo que é sensato, tudo que é razoável, tudo que tem boa fama, para usar uma expressão de Paulo, tudo que concorre para promover a igualdade. Então, eu posso apoiar qualquer iniciativa, independente de onde ela venha, seja da direita, da esquerda, do centro, de cima ou de baixo. Agora, o que eu não posso fazer é, como instituição, igreja, abraçar um projeto e ter que viver com ele e afundar com ele, se for o caso. Ou fazer uma retirada covarde, oportunista, que alguns já estão fazendo, com esse governo que aí está, porque se tornou algo insustentável, e aí o indivíduo, para não macular o seu capital religioso, que é o grande ativo da política, é povo, e por isso que a religião tem tanto poder nesse tempo, porque o grande ativo é povo, e nenhuma instituição no mundo consegue organizar tão bem o povo como massa de manobra política como a igreja. Então, eu penso que tem que ter essa separação para que você possa abraçar aquilo que concorre com o evangelho. Aquilo que afasta do evangelho e aquilo que atenta contra o evangelho, nós não podemos abraçar, nem podemos apoiar, nem pode se tornar pauta na nossa fala. Pelo contrário, aí nós temos que entrar na denúncia. O que a igreja no Brasil evangélica perdeu, na sua esmagadora maioria, porque a esmagadora maioria hoje é neopentecostal, foi essa isenção, foi essa razão, foi esse centro, esse cerne do evangelho, uma vez que ela abraçou o projeto ideológico da política. E quando ele abraçou a política, ele refratou o evangelho como proposta de vida de Deus para o homem. Parece, né? Não sei se você concorda com o que eu vou dizer agora, meu amigo Carlos, mas parece que essa sede de poder, especialmente dentro das lideranças evangélicas, ela tem sido alimentada há várias décadas. Eu não sei se em razão do catolicismo ter sido sempre a religião de domínio político, né? Ela sempre esteve mais do lado do Estado, e a igreja evangélica a reboque, que parece que sempre houve o desenvolvimento, né, de um anseio de reverter esse jogo, de repente, em algum momento, nós sermos um país evangélico. E no sentido político do termo, não no sentido evangelho do termo. Né? Um país com números, com políticos que sejam evangélicos, um presidente evangélico. Aliás, tem uma coisa que é interessante, né? Que eu nem sei se você tem essa informação, porque eu confesso que eu não tenho. Eu não sei descrever qual é a religião oficial do presidente. Eu não sei exatamente o que ele é, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que o presidente da República, no começo de sua campanha, se dizia católico. Se dizia católico, mas tinha uma esposa evangélica.
Mas da vitória dele em diante, o envolvimento dele direto com a liderança católica me parece pouca, apesar de que recentemente eu vi também alguns líderes católicos negociando com ele apoio a televisões católicas, né, em troca de favores. Ou seja, dos dois lados parece que tem aí um grupo, né, que favorece o presidente. Mas o presidente em si, eu não sei qual é a religião dele. E aí você me lembrou que no decorrer da história, o Estado sempre se apropriou da religião, porque a religião é povo. Vou fazer uma pergunta bem, bem discreta, porque eu sei que o povo que está aqui nos acompanhando gosta desse negócio também. Você considera que esse ato, né, essa aproximação do governo atual ou do presidente parece ser uma estratégia meramente política ou algum princípio religioso de fato presente? Você acha que essa relação tem alguma coisa de religiosa ou é puramente poder? Não, não acredito. Acredito que é puramente em busca do ativo que faz o político viver, que é voto, é povo. E para você entender o fenômeno evangélico na política, isso não aconteceu da noite para o dia, né? Você tem que olhar o fenômeno sócio-histórico desde o Brasil colônia. Então, nós temos um país que, durante pelo menos 300, 400 anos, na verdade, teve a religião oficial católica. Só na Constituição de 1891, no século XIX, é que você tem a separação da igreja do Estado. O Estado se torna laico. E aí você demora 40 anos, porque foi em 1930, já na Nova República, em que você tem a entrada de protestantes na política. Então, 40 anos depois da Constituição definir que o Estado não tem viés religioso, os protestantes entram na política. E aí você só tem uma mudança de eixo já ali no Pacto das Diretas, com a redemocratização do país. Em 1986 é criada a bancada evangélica. Então, esse grupo se organiza de uma forma diferente do que normalmente a religião estava acostumada a trabalhar. E aí, nas eleições de 1990, você já tem em torno de 40 representantes religiosos no Congresso Nacional. Hoje são 91. Então, em torno de 15% do Congresso Nacional hoje é evangélico, extremamente bem articulado, representando potestades por trás, conglomerados religiosos poderosos, de igrejas como a Universal, que foi criada ali no final da década de 70, em 77 a Universal foi criada. E hoje, segundo o último censo, tem 6 mil templos, 12 mil pastores e 2 milhões de fiéis. Isso é um ativo incomparável, porque a religião neopentecostal e a evangélica, de uma forma geral, tradicional, trabalha com o elemento do sagrado, tendo na figura do pastor esse indivíduo imantado, que não pode ser questionado, que as suas ordens não podem ser contrapostas. E os pastores e as lideranças religiosas perceberam que isso era um elemento fundamental para gerar voto. Quer dizer, vota no meu candidato porque Deus está me falando que esse cara aqui é o cara que tem que nos representar e representar os nossos interesses. Ou seja, já não é mais o interesse do reino de Deus, agora é o interesse do reino da terra. E aí não tem ativo melhor do que você ter povo. Daqui a 10 anos, na verdade, daqui a 12 anos, o IBGE já fala que os evangélicos serão maioria no Brasil. Em 12 anos apenas. Então, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que qualquer presidente, qualquer liderança, qualquer deputado, qualquer senador nesse país que quiser ter uma perspectiva de votação numérica grande, ele tem que pensar em alinhar o seu discurso com esse grupo. Então, Bolsonaro não poderia ser diferente, até porque os evangélicos, historicamente, sempre foram marginalizados, sempre foram tratados como povo de segunda, como gente que não tem muita inteligência, não tem boa formação.
E Bolsonaro privilegia esse grupo, ao ponto de dizer que vai colocar um ministro agora no Supremo evangélico, como se o sujeito fosse decidir pela Bíblia e não pela Constituição. Então, tudo isso mexe com um sentimento represado de Zé Povinho, que fez com que esse grupo fosse enxergado. E agora ele é 45, 50 milhões de pessoas. Não é um número que pode ser desprezado. Não. Sem dúvida. E agora eu fico questionando, eu não sei se você, porque eu também sei que você conhece essa estrutura por dentro, mas não faz parte dela, mas conhece porque já transitou por ela de muitas maneiras. Mas quando a gente fala igreja evangélica, é porque aqui entre nós, os nossos seguidores aqui, e as pessoas em geral, um vídeo que a gente faz aqui, Carlos, eu já percebi, ele tem um alcance, depois as pessoas conseguem ver, em torno de 600, 700 pessoas. Então é um número considerável. Mas tem muita gente que não é religioso, tem muita gente que não tem experiência, são pessoas que são da psicanálise, da minha área, eu sei que da sua área também tem pessoas diversas que me seguem. E eu fico pensando, o que é a igreja evangélica? Porque se daqui a 12 anos nós teremos um número, né, de evangélicos maior, né, enquanto religião, porque quando você fala católico, dá-se a impressão, e eu sei que também é um pouco falacioso isso, porque há muita divergência entre os católicos, mas dá-se a impressão que você está falando de uma coisa só. Mas quando você fala evangélicos, fica meio confuso a gente saber o que significa isso. Esses evangélicos que apoiam o governo, essa relação da igreja evangélica que apoia o governo. Existe um outro movimento, também entre os evangélicos, mais alinhado à esquerda, que eu não sei exatamente se eles estão fazendo uma linguagem profética ou uma linguagem política, fica confuso às vezes, o posicionamento de alguns, mas que são contra o governo. Então, assim, quando um governo, para alcançar a igreja evangélica, ele tem que lidar com uma diversidade muito grande. Sim. O que você acha que o Bolsonaro, ou o governo atual, conseguiu ter na mão para atrair, não os líderes, porque me parece que os líderes, a gente sabe exatamente o que eles querem. Você descreveu já isso muito bem na sua fala. Mas o povo, né? O povo está seguindo o líder, está seguindo... Existe uma multidão de gente simples, que acredita, né, num discurso. O que tem no discurso do presidente, ou no discurso do governo atual, ou no discurso dessa relação, que faz o homem simples dessa igreja acreditar que ele está diante do melhor projeto para o país, por exemplo? É o alinhamento com o que a gente chama de teologia moral, né? É a pauta moral evangélica que faz atrair uma imensidão de gente. E aí a gente precisa também olhar para o fenômeno sócio-histórico, porque falar em evangélico hoje é uma coxa de retalhos que é difícil você conseguir entender como fica o pensamento desse grupo, de tão heterogêneo que ele se formou. Né? Então, a gente tem que entender esse movimento evangélico no Brasil, sobretudo quando há essa ruptura da igreja evangélica tradicional, reformada, histórica, dos anglicanos, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, essas igrejas históricas, das igrejas neopentecostais, que arrastaram algumas das igrejas pentecostais clássicas, como hoje a Assembleia de Deus é um híbrido. Você tem teologia da prosperidade em algumas delas. Né? Quando você tem essa ruptura ali no final da década de 70, onde a teologia da prosperidade entra no cenário, e é isso que impulsiona esse motor de crescimento evangélico no Brasil. Então, hoje, quando você vai contabilizar no censo, essas igrejas reformadas históricas são marginais. A grande máquina de crescimento evangélica está nas igrejas neopentecostais, com essa teologia que promete o sucesso aqui e agora. É diferente da proposição da Igreja Católica medieval, por exemplo, que pregava um obscurantismo e o indivíduo
teologia da prosperidade, não. Ela propõe o bom aqui e agora. Não precisa nem pensar na eternidade, que você tem que ser campeão hoje. Então, esse grupo evangélico está totalmente esfacelado. Na verdade, eu acho que os evangélicos reformados, históricos, tradicionais, deveriam romper com isso. Não deveriam permitir ser identificados com esse movimento, porque não tem como separar. Está todo mundo na mesma fossa, da mesma pocilga. E esse grupo neopentecostal é que detém a maioria daqueles que se chamam evangélicos no país, com uma teologia extremamente moralista. E o discurso do presidente Bolsonaro é um discurso de resgate a esses valores tidos como cristãos, da família, contra o aborto, contra os LGBTs. Então, esse discurso ortodoxo, moralista, fundamentalista, é que criou esse canal de convergência. Obviamente que as lideranças desses grupos têm interesses diversos, muito mais profundos e muito mais danosos. Mas o povo percebe nesse discurso quase que um discurso religioso. É como se o presidente fosse, de fato, um Messias, falando da parte de Deus, porque a pauta se alinha com a pauta religiosa. Então, fica muito mais fácil eu aderir a isso do que se eu trago um discurso de pluralidade religiosa, de aceitação de outras crenças, de aceitação do diferente, do espaço necessário para cada um viver a sua individualidade. Isso vai contra o discurso moralizante desse grupo representativo evangélico hoje, que é hegemônico. Então, nada mais é do que um alinhamento de uma pauta moral. Não passa disso. Não é uma pauta, não, E você acha? não é um projeto de nação. É um projeto que tem uma pauta moralística para atrair boa parte desses indivíduos que estão hipnotizados pela religião. E é impressionante, né? Porque é um moralismo que eu considero um moralismo fraco, né? O que é anunciado não é nem sequer um projeto moral, sei lá, que fosse inteligente. Não é nem um projeto moral inteligente. É carregado de uma ignorância impressionante esse projeto moral. Agora, por que essas igrejas ditas históricas... E eu percebo que já faz alguns anos que líderes importantes, como você, por exemplo, tenham feito propostas como essa que você acabou de dizer, nem que seja a nível profético, de essas igrejas que a gente chama de históricas ou de mais sensatas dentro do processo histórico, deveriam abrir mão de certos títulos e termos para poder se diferenciar dessa galera que parece que sujou toda a marca evangélica, né? A marca evangélica. Por que esse pessoal realmente não leva isso a sério? Porque você acha que é um apego ao nome, ao movimento evangélico? Por que as pessoas não fazem uma ruptura para ficar claro? Porque eu acho que para uma pessoa que não é da comunidade religiosa, ele não faz a menor diferença entre o bispo Macedo e um pastor luterano ou anglicano, ou ele não faz a menor diferença entre um pregador do evangelho e um evangélico. Na cabeça do leigo é tudo a mesma coisa. Então é muito esforço, inclusive, para uma pessoa como você, por exemplo, que prega o evangelho, a pessoa precisa parar para lhe ouvir, para ela entender que você não é a mesma coisa. Mas se não, vai tudo no mesmo balde. Por que essas comunidades mais históricas não fazem essas rupturas com mais clareza? Essa é uma pergunta excelente, mas ela é extremamente complexa de responder, porque não é só um ingrediente, eu acho que é um composer de coisas. Mas se eu pudesse citar uma dessas coisas que eu acho que tem peso no processo, é a questão da grife. É a questão de que nós temos um ramo da igreja que vem do século XVI, que rompe com a igreja católica, que é a igreja protestante, que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, no momento que você rompe com um movimento histórico, que tem raízes e que tem expoentes e pensadores como Calvino, como Lutero, como Finney, como Moody, como Calbart, como tantos outros, você fica meio que desalinhado da história, como se você fosse parido do nada. É como se você perdesse as suas origens. E eu estou tentando resumir isso no nome de que você perde a grife.
o medo de perder a grife, de você não conseguir se situar mais no tempo e espaço, talvez, seja o grande receio desses que nós consideramos sérios e que são poucos hoje e que estão morrendo porque já muitos estão velhos. Talvez isso produza esse temor de você não negar uma história, mas eu acho uma tolice, porque a nossa história está associada à cruz e nada que vá para além ou para quem da cruz. Toda tradição que não respeita o evangelho conforme Jesus ensinou é traição. Eu não quero estar identificado com nenhuma história que não seja a história dos homens errantes de Deus, dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 13, que me ensina que o evangelho sempre foi marginal, foi um momento de marginalidade, de ruptura com o status quo, com o establishment, com tudo. Então, manter uma tradição por conta de uma herança e de uma grife, eu considero uma tolice. Acho que houve uma tentativa no Brasil de um grupo mais avançado politicamente, filosoficamente, com a teologia da missão integral. Mas a proposta que era boa contaminou-se com a ideologia política. E é totalmente diferente do que propunha o movimento de Lausanne, do que propunha John Stott. Então, o movimento acabou sendo infectado por um viés ideológico político, ou seja, perdeu aquilo que eu estou defendendo desde o começo. Perdeu a sua isenção de apoiar as boas práticas e denunciar aquilo que é nocivo. E aí acabou virando nada. Hoje é uma coisa marginal, ninguém nem mais fala na teologia da missão integral. Né? Se tornou um capítulo de parede, mas não tem mais influência qualquer sobre o. Houve uma pequena falha aqui da transmissão dele para guardar o retorno. Pronto, voltou. Estou aqui. Deu para ouvir até onde? Deu para ouvir que você falou desse processo que desemboca na grife. Você desenvolveu bem a ideia da grife, que eles não conseguem abrir mão da grife, porque tem todo um processo histórico de figuras históricas importantes ligado a isso. Agora, enquanto você falava isso, eu também percebi algo aqui, me veio uma memória de que eu acho que a igreja cristã contemporânea, ela também perdeu não só a sua capacidade profética de fazer a denúncia contra tudo aquilo que é bom e justo, fora dela, porque parece que ela perdeu a capacidade profética de criticar a si mesma. Sim. Enquanto também movimento histórico. Porque, por exemplo, esses personagens que você citou, muitos deles foram considerados quase que anti-institucionalizados. Né? Começando do filósofo Kierkegaard, que anuncia Cristo e denuncia o cristianismo, Sim. Você vai ter, por exemplo, em Calbart também, um sujeito extremamente crítico da religião cristã, ou de toda e qualquer religiosidade, Wesley, para fazer uma centralidade da espiritualidade. Não é? Então, você sempre teve, dentro da comunidade protestante, e também vamos colocar dentro do cristianismo como um todo, verdadeiros anunciadores de uma mensagem genuinamente evangélica, que começava a fazer uma dura crítica à própria instituição cristã. A própria dinâmica da instituição. E aí tem uma coisa interessante, porque se a gente não pode abrir mão por causa de uma história bonita, que é a história da igreja cristã e da igreja protestante, por que então que essas pessoas, para salvar a grife, não anunciam um aspecto mais profético de denúncia daquilo que não é? Porque se por um lado elas não querem abrir, me parece também que por outro lado elas também não querem atacar, não querem denunciar, não querem se envolver numa denúncia profética. Não querem, por exemplo, dizer, a gente viu isso várias e várias vezes, quantos líderes religiosos você consegue pegar num dedo aqui, da mão, e dizer assim, ó, eles são corajosos de vir a público, como você faz nas suas redes sociais, inclusive eu vi você dizendo que pode perder seguidores, que não é sua intenção. Mas quantos a gente vê fazendo isso?
é, para dentro da própria igreja. Eu não estou nem me referindo ao governo, para dentro da própria igreja. É olhar e dizer assim, ó, esse, por exemplo, anúncio de igrejas, por exemplo, empresariais, como a Igreja Universal, por exemplo, do Edir Macedo, isso não tem nada a ver com o movimento histórico evangélico. Por que aí não parece haver uma denúncia nem para dentro da igreja? Eles não querem, ou seja, a igreja, a gente, na conversa interna, eles dizem, não, realmente isso não tem nada a ver, mas eles não vêm a público dizer isso. Ou seja, eles não rompem com a grife, mas eles também não querem salvar a grife da sujeira que está acontecendo em torno dela. E aí o que está acontecendo que os religiosos de bom caráter dentro da igreja evangélica ou cristã não denunciam? O que faz vocês ter essa coragem da denúncia e pares da mesma linhagem não terem? É só covardia mesmo? Olha, eu acho que hoje o pastor, o bispo, o sacerdote, numa igreja evangélica, ele tem um emprego com todas as benesses possíveis desse emprego. Em alguns casos, nessas igrejas neopentecostais, você tem metas a bater como um executivo de empresa. Você tem uma região para cobrir como se você tivesse uma franquia. E tudo isso promove para o indivíduo uma vida com algum conforto que talvez profissionalmente o indivíduo jamais conseguisse. Então tem toda uma acomodação ao status quo da coisa. Então é confortável não mexer com algumas temáticas, porque essas temáticas são explosivas e elas podem me fazer perder receita. E receita vem em forma de dízimos. Então é um mecanismo extremamente complexo. Você pensar na possibilidade hoje de um John Wesley que rompe com a igreja anglicana e diz: a minha paróquia é o mundo, e que pega um cavalo e vai visitar cada cidade pequena da Inglaterra anunciando o evangelho, é uma coisa impensável. O sujeito não quer romper com todo um aparato que ele já tem de, às vezes, ter rádio, ter TV, ter carro, ter cartão de crédito. Então, ele tem tanta coisa para que ele se acomode àquela situação, que você pensar no rompimento disso é quase algo impensável. Mas quando a gente olha historicamente para os profetas e para os apóstolos, eles não faziam da fé um negócio nem um trabalho. Paulo disse que fazia tenda e que não foi pesado a nenhuma das suas igrejas. Profeta não comia em mesa de rei, era um sujeito errante, pelo contrário, era perseguido e morto, como foi João Batista e tantos outros, porque eles chegavam na cara do rei e diziam que estava em pecado, como Jeremias fez com o rei Ezequias, mesmo estando preso num poço. Então, esse caráter apostólico profético dos homens de Deus acabou-se. Muito dificilmente você vai encontrar num sacerdote contemporâneo essa independência, essa liberdade e essa coragem de abraçar o evangelho com a visceralidade necessária e as últimas consequências com ele. Normalmente o sujeito se amolda em algum canto e faz uma sombra e diz: eu vou amarrar meu burro aqui, porque aqui tá bom. Isso que você disse, tem uma pessoa que está acompanhando com a gente aqui, eu acredito que ele conhece pela forma que está descrevendo, eu acredito que se chama Pastor Hertz, eu acho que Messias, acho que é assim que está. E ele falou também algo semelhante a isso, é muita grana. E a grana impede até aqueles sujeitos que tenham bom senso de agir com bom senso, né? Ou seja, o dinheiro parece calar a boca daqueles que ainda têm consciência. Né? E é interessante. Eu trouxe um número há pouco, né? A Universal tem 6.000 templos, 12.000 pastores, 2 milhões de fiéis. Se você dividir isso aí, dá mais ou menos 350 fiéis em cada igreja. É uma igreja de médio porte, com 2 pastores em média em cada uma dessas igrejas. Isso é uma máquina de produzir povo, porque o sujeito usa uma teologia que é um alucinógeno. Então só faz crescer, só faz crescer, só faz crescer, só faz crescer. Se você olha a Universal hoje, ela não é uma igreja. Ela é uma rádio, ela é uma TV,
ela é uma empresa de táxi aéreo, ela tem seguradora, ela tem gráfica, ela tem empresa de publicidade. Então, você tem um conglomerado financeiro com a vantagem de que o carro-chefe não paga imposto e nem declara imposto de renda. Então, não tem negócio melhor no mundo do que você mexer com o sagrado. O sagrado é o melhor negócio, sempre foi e sempre será o melhor negócio para se mexer. Agora, quem abraça o evangelho não pode tratar a fé como negócio. Isso é uma denúncia profética, isso que você está fazendo. Que, na verdade, é uma denúncia que reproduz a própria denúncia do Cristo, quando disse que não se podia servir a dois senhores, né? E deixou claramente que esse outro senhor era a grana, era o dinheiro, era o poder, aquilo que tinha a ver com a vaidade dos homens. Parece que realmente não há aliança disso. E é impressionante, porque se a gente não tomar cuidado, qualquer líder religioso cai fácil no negócio. Muito né? fácil. Se não vigiar, cai fácil o negócio Você desse. falou há Né? pouco, E aí, você falou há pouco em algo, fale. não sei se quando eu falei cortou, mas a igreja evangélica hoje no Brasil parece acéfala. Ela não tem gente pensante. Ela segue um script quase que robotizado. É uma comida de caixa. É uma ração que é ofertada para o povo. E aí, quando você tem uma tentativa de um grupo pensante de se posicionar politicamente, que foi o movimento da teologia integral, você teve o componente ideológico misturado, que desgraçou a proposta. A proposta da teologia da missão integral, que vem do Congresso de Lausanne, ali na década de 70, com John Stott, era uma proposta extraordinária. Mas veja que nós estamos tão impregnados de ideologia política que no Brasil isso virou uma proposta de política de esquerda. Não se conseguiu isentar o movimento de um abraço ideológico político para que ele mantivesse só a proposta do evangelho. E aí perdeu-se, quer dizer, algo que poderia iniciar, quem sabe até aquela ruptura da qual nós estamos falando, desse grupo que diz, olha, não quero ser isso, não estou identificado mais com esse nome evangélico, porque não penso assim. Poderia ser o embrião de um processo de ruptura que se perdeu porque ficou impregnado ideologicamente. E você acha, Carlos, que você falou agora uma palavra que eu concordo, mas talvez alguém ache que exagerada ou pesada, que é considerar que o movimento evangélico parece que perdeu o cérebro, né? Parece que parou de pensar. Numa situação assim, usando a mesma metáfora e a mesma linguagem, não tem mais jeito, né? Quem perde o cérebro acabou. Não, nem tem jeito, você não ter jeito. Porque quanto menos pensar, menos possibilidade de questionar existe. Quanto menos pensar, menos possibilidade de ruptura existe. O movimento da Reforma Protestante é um movimento que antecede o Iluminismo e a Renascença. A ética do capitalismo que Weber escreveu é uma mudança paradigmática do mundo, que sai de um apagão intelectual da Idade Média e entra na Idade Moderna com uma proposta de pensamento, de revisitar os clássicos gregos, de releituras. Então, o movimento protestante sempre esteve alinhado com a ciência, com o progresso, com o dinamismo humano, com as realizações e as criações humanas. Desgraçadamente, o protestantismo brasileiro é que está recrudescendo, é o protestantismo brasileiro que está contra a ciência. É o protestantismo brasileiro que está enclausurado num pensamento dogmático atrasado, superado. Então, para que ter cabeças pensantes? Para que ter pensadores? Para que ter escritores? Não, vamos manter as pessoas nesse apagão intelectual, ensinando só meia dúzia de versículos da Bíblia, porque quanto menos pensarem, melhor para aqueles que estão no poder e no comando. Mas aí, você acha que essa igreja brasileira tem jeito? Olha, eu sou pessimista com relação a qualquer coisa institucionalizada.
E eu falo com a propriedade de quem navegou dentro disso por mais de 25 anos. Eu digo que eu andei no intestino do monstro. Eu sei como funciona. Eu sei como isso se articula. Eu conheço as políticas eclesiásticas, eu conheço os conchavos, eu conheço os jogos de poder. E, portanto, a única salvação para a igreja, do meu ponto de vista, da igreja do século XXI, é um retorno da independência de pequenas comunidades locais que ensinem o evangelho e que tenham uma relevância social no local onde elas estejam plantadas. Qualquer inserção de um sistema de governo, seja presbiteriano, seja congregacional, seja episcopal, qualquer inserção de metodologia, de cânon, de regra, de establishment, de hierarquia, profana a proposta do evangelho de tal ponto que ela fica irrecuperável. Eu acredito que a comunidade que vai sobreviver a esse mundo que nós vamos ter que enfrentar pós-coronavírus, a essa tecnologia que virou religião, o Deus desse tempo são os dados, a essa sociedade que está se desafeiçoando e virando máquina, enquanto as máquinas estão se parecendo com gente. São pequenos grupos do evangelho em comunidades locais autônomas que tenham relevância social no local onde estejam plantadas e que ensinem aquilo que Jesus ensinou. Tudo mais, para mim, vai falir em 200 anos. Eu creio que o cristianismo institucional ele não sobrevive mais de 200 anos. É só olhar os números. Na Europa, a maioria das igrejas virou boato, virou livraria. Eu, quando eu estive na Inglaterra, em 2013, visitei Westminster, parecia que eu estava olhando para um campo de algodão. Só tinha cabeça branca, não tinha um jovem dentro da igreja. Aquilo só tinha pedra, mármore e mortos. Era uma coisa falida. O cristianismo agoniza no mundo inteiro como uma proposta religiosa. Mas, graças a Deus, o evangelho vai muito bem com gente marginal que a gente não sabe nem que existe e que está fazendo bem e que está acolhendo os feridos da terra, os desgarrados do mundo, aqueles que estavam nus e com fome, como Jesus falou. Essa é a minha esperança. Mas o meu desejo é que a instituição morra mesmo. O meu desejo é que ela entre num processo de falência irrecuperável, que não volte nunca desse coma no qual ela já está. Que ela gangrene e morra, para que o evangelho de Jesus triunfe como proposta de ressignificação da vida. Massa, muito bom. E uma coisa que você falou agora, e me veio fazendo até uma linguagem médica daquela tentativa última de sobreviver, que é tomada com um ímpeto e com uma força que foge à normalidade. Ou seja, tudo que está perto de morrer tem um sobressalto antes da morte. E se você estiver correto sobre essa possibilidade deste cristianismo que já vem morrendo na Europa já há um bom tempo, e no Brasil também vai morrer, então me parece que esse movimento evangélico que de todas as forças quer se agarrar ao poder, que quer um presidente evangélico, que quer um congresso evangélico, que quer um STF terrivelmente evangélico, parece ser um grito de desespero, porque ele sabe que também seus dias estão fadados a acabar. Até porque os movimentos religiosos, eles se repetem, independente do local. O Brasil tem um delay de 10, 15 anos para qualquer nação do mundo mais desenvolvida. Então, tudo que acontece no mundo empresarial nos Estados Unidos chega aqui com 10 anos depois. No fenômeno religioso é igual. O paganismo que a Europa está enfrentando hoje, o ateísmo que a Europa está enfrentando hoje, que é a decepção com esse cristianismo que não mudava nada e não propunha nada, vai acontecer aqui. Nós vamos ter milhões e milhões e milhões de ateus decepcionados com essa proposta neopentecostal, que vai fazer com que o processo entre também em falência. E aí eu acho que tem que ter uma igreja que pegue esses feridos, que serão aos milhões, para dizer, olha, desculpa, vocês foram enganados, porque Jesus nunca ensinou nada disso que vocês foram induzidos a acreditar. Né? A falência do cristianismo começa com Nietzsche. Imagina, nós temos 200 anos de falência do cristianismo na Europa, que vem morrendo, está agonizando.
esse mesmo fenômeno vai ser vivido aqui. Com retardo, sim, mas será vivido aqui. E é interessante porque nos ambientes acadêmicos, especialmente psicanalíticos, onde eu ando, já se tem, há uns 200 anos, como você se referiu, todo um preconceito e até mesmo um pós-conceito, não é um preconceito, é na verdade uma atitude em razão de tudo o que foi dito e vivido em relação ao cristianismo. Há uma ruptura, não é interessante, eles não querem nem saber o que um cristão tem a dizer. E, salvo outra situação aqui e acolá, é que eles começam a perceber que tem gente falando de Jesus e que parece não ser cristão. Eu várias vezes, nesses ambientes acadêmicos, quando falo da minha fé, por exemplo, ele dizia assim, tá, mas esse negócio que tu tá falando aí não tem nada a ver com o cristianismo, então dá o nome pra ti porque tu é outra coisa. Tu é outra coisa, tu não é isso aí, porque não tem nada a ver com o que tá dizendo. E eu disse, de repente eu sou realmente outra coisa, mas eu sou a coisa mais antiga. Eu sou a coisa que está lá no começo, né? Aquilo que não tenta manter-se dentro daquela centralidade da mensagem do Cristo. Agora tem uma coisa interessante, se eles já tinham essa ruptura, nesses setores, com o movimento da aproximação das religiões cristãs com o governo atual, esses lugares sepultaram mesmo assim, essa é a maior prova de que a religião cristã ela não tem mais uma influência real nas mentes. Ela só consegue controlar as pessoas pelo poder e pelo controle estatal e da grana, porque do contrário não consegue mais. Uma grande indicação de que a teologia cristã está num processo de falência é que ela não conversa com nada. A teologia é um saber isolado de todos os outros. Você vê, Jesus é um homem que dialoga com tudo. Que vai na festa, que vai no casamento, que vai na casa dos amigos, que vai no monte, vai no templo. Ele entra em lugar que não é bem-vindo. Ele conversa na casa das pessoas que não são apropriadas. Jesus é um homem que se entrega à vida. A teologia de Jesus é vida, é gente. A teologia da igreja é um saber enclausurado. A teologia da igreja não conversa com nada. Então, as pessoas não conseguem traduzir uma teologia que seja útil ao homem moderno, porque ela não conversa com os fatos do cotidiano. Então, eu brinco dizendo que é Pedro, João e Tiago no barquinho. É justificação pela fé, é salvação pela graça, é a doutrina da Trindade. E olha, isso tem pouca aplicação para o homem que está vivendo os dramas de existir em meio a um mundo que está caótico. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes como pressupostos e postulados, mas elas precisam ser trabalhadas, mastigadas, para serem entregues nas dinâmicas da vida das pessoas. A teologia que não conversa com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, com todas as ciências sociais, com a tecnologia desse mundo tecnológico, não serve para nada, a não ser para ficar presa dentro de templo, falando para um grupo de gente alienada que não segue o conselho de Calbart, de sair de casa com o Jornal do Dia numa mão e a Bíblia na outra. Esse é um conselho fantástico. Aliás, como a gente está chegando perto do fim, e eu tenho certeza que eu vi aqui, entre nós, tem muitos profissionais de história que estão nos assistindo e estão todos gostando muito do que está sendo dito aqui. São pessoas de diversas frentes, algumas religiosos, outros não, talvez a grande maioria, talvez não. E eu gostaria, já que você fosse, considerando que a gente já está no minuto final, que você se direcionasse a essas pessoas que estão aqui e as que vão nos ouvir no vídeo gravado, da maneira que você acha que deve se dirigir a elas. Aqui tem todo tipo de gente, aqui tem o Brasil com as suas diversidades. Considerando que a gente veio aqui conversar sobre religiões cristãs e o Estado, e considerando que você já marcou claramente que há uma distinção, o que você tem para dizer para essas pessoas? Olha, eu acho que, como ser político, todos nós temos que ter a nossa consciência e devemos fazer as nossas escolhas, mas a igreja tem que ser isenta desse movimento para ter a sua posição profética, de denunciar e de aplaudir e de colaborar com aquilo que for possível e de refrear e denunciar tudo aquilo que se extraviou. E eu penso que isso só pode ser feito para aqueles que abraçaram o Evangelho.
Porque os que não abraçaram o evangelho vão sempre ter um viés político-ideológico que vai contaminar a proposta. Mas se você abraçou o evangelho, você alinha com a paz, com o bem, com a justiça, com a fraternidade, com a solidariedade, com a benignidade, com tudo que produz coisa boa.